Hoje nós vamos tentar entender um pouco sobre uma das obras filosóficas mais complexas do século XX. Vamos entrar nessa discussão? Então clique em curtir, se inscreva se você gosta do canal, gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar pelo Pix. Eu vou deixar a minha chave Pix aqui na descrição e vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre o livro Diferença e Repetição, que foi publicado no ano de 1968 e é uma obra do filósofo francês Gilles Deleuze. O primeiro ponto para a gente falar desse livro, a gente compreender que o Deleuze ele é imanentista. Ele pensa que a relação do ser humano com o mundo é pela experiência sensível, é pelo contato, é pela ação. Ele não pensa no ser humano voltado para uma transcendência, para um mundo das ideias, para esse mundo à parte de pensamentos. Ele pensa o mundo como coisa palpável, como algo que o ser humano reconhece, age sobre ele. Ao falar sobre diferença e repetição, o Deleuze coloca que a existência humana, que essa relação do ser humano com o mundo, das ações do ser humano no mundo, são pautados pela repetição e pela diferença. Essa relação com o mundo ela se dá pela repetição e é um conceito que ele vai buscar no Nietzsche, do conceito do eterno retorno, que a realidade vai se tratar de uma série de repetições e que em cada repetição vai haver pequenas diferenças que fazem com que cada repetição não seja igual à outra. Então, cada ação humana, cada coisa que acontece, ela vai ter suas particularidades que vão trazer diferenças para elas. Para a gente pensar como que isso funciona numa perspectiva filosófica, vamos voltar a alguns milênios e vamos lembrar do Platão e o conceito do Platão de mundo das ideias e mundo das sensações. O Platão considerava que o mundo das ideias era um mundo perfeito e que o mundo das sensações é uma cópia do mundo das ideias, ou seja, é um mundo imperfeito. Você pode imaginar o círculo perfeito. Se você for desenhar um círculo com uma caneta, a não ser que você tenha uma grande destreza manual, provavelmente o seu círculo não vai chegar nem perto daquilo que você imaginou. Por quê? Porque o mundo das ideias é perfeito, já o nosso mundo das sensações ele é um mundo imperfeito. Você pode pensar em grandes invenções, em naves espaciais, no que for, mas você ter isso no mundo concreto é algo completamente diferente, porque o mundo das sensações é um mundo imperfeito. Então, você tem uma tradição na discussão filosófica que faz com que a busca principal seja a busca pelo universal, a busca por regras que dizem respeito a tudo e a todos. Por exemplo, se você tem uma árvore na frente da sua casa, aquela árvore é algo particular, é uma árvore específica. Ela não é um conceito universal de árvore. Por quê? Para a filosofia, para boa parte dessa filosofia que pensava universal, você não deveria pensar no singular, você deveria pensar naquilo que é o universal, naquilo que é válido para todas as situações. Por exemplo, o objeto árvore, como algo universal, tem tronco, tem galhos, tem folhas, ou seja, você vai captar quais são as características universais do objeto árvore e não pensar numa árvore particular, como por exemplo um ipê da sua rua que dá flores roxas ou flores amarelas. Não, o conceito universal pensa que você deve formular ideias abrangentes com relação a tudo. Por exemplo, Newton e a lei da gravidade é algo que é universal. A lei da gravidade ela se aplica a todo momento e a todos. Ou seja, ela não diz respeito a uma situação específica ou outra. Ela é algo universal. Entretanto, quando a gente fala sobre a vida do ser humano no mundo, a gente não vai ter esse universal funcionando. Vamos pensar na teoria da gravidade do Newton. A gente pode dizer que
existem formatos matemáticos que podem chegar a algum tipo de perfeição, mas numa ação do ser humano com o mundo, se ele pega uma pedra, joga para o alto e cai, essa pedra vai ser movida pela lei da gravidade, mas se o ser humano jogar a pedra para o alto 400 vezes, em cada um desses lançamentos vai ser diferente, a força com que ele vai jogar vai ser diferente, a altura que a pedra vai alcançar vai ser diferente, a curva que ela vai fazer é diferente, o local onde ela vai cair é diferente. Por quê? A gente pegou uma regra que é universal, que é a lei da gravidade, mas quando a gente leva para o seu funcionamento prático no dia a dia, a gente vai ter a repetição, e junto com essa repetição vai ter a diferença. Cada vez que a pedra for lançada para o alto, um efeito diferente vai acontecer. A gente pode imaginar, por exemplo, no caso da NASA, que tem as mentes mais brilhantes do mundo e de vez em quando um foguete da NASA explode. Por quê? Porque essa repetição do método de você utilizar todas as regras da física, as regras da engenharia mecânica para fazer um foguete voar, vai apresentar pequenas diferenças, que essas diferenças podem fazer com que o foguete exploda antes do seu lançamento. Vamos pegar um outro exemplo, vamos imaginar o ato de dirigir. A forma como um carro funciona, como se dirige um carro, é universal. O carro tem pedal, freio, embreagem, tem câmbio de marcha, volante, seta, farol e todos os demais componentes. Então a gente pode pensar que dirigir o carro é algo universal. Mas toda vez que você sair de carro, toda vez que você dirigir, coisas diferentes vão acontecer. Você pode passar por um determinado sinal, ele pode estar aberto ou fechado. Você pode pegar um trânsito livre, ou então você pode pegar um engarrafamento porque a prefeitura está consertando uma estrada, ou então está fazendo uma obra na rede de esgoto. Você pode sofrer um acidente, alguém pode bater no seu carro, você pode estar num trajeto, um amigo te pede carona, ou seja, cada vez que você for dirigir, o que vai acontecer vai ser diferente. Você vai ter uma repetição desse ato de direção, mas toda vez que essa direção ocorrer, toda vez que você dirigir, vai ser uma experiência diferente. Então, o que o Deleuze traz nessa obra é justamente uma reflexão sobre como o ser humano, nessa sua instância imanente, nessa sua instância de prática, nessa sua relação sensível com o mundo, não vai aplicar nelas ideias universais. O universal não vai funcionar como algo rígido, como algo perfeito na vida do ser humano. Justo pelo contrário, você pode ter até certas buscas por esse universal. Ele usa o termo generalidades, né? O ser humano pode até buscar por essas generalidades, mas toda vez que ele faz isso, ele sempre vai se deparar com algum tipo de diferença, seja no seu trabalho, seja andando, seja em qualquer instância. Um vendedor de uma loja, por exemplo, a loja vai ser a mesma todos os dias que ele chegar, as roupas estarão lá, seus companheiros de trabalho estarão lá, mas cada dia ele vai lidar com pessoas diferentes. Vai ter um cliente mais agressivo, um cliente mais gentil, um que compra muito, um que olha e não compra nada. Essa repetição da jornada de trabalho, por exemplo, ela sempre vai ser pautada por algumas diferenças. Até mesmo em fábricas onde você busca uma rotina perfeita de produção, costumam ocorrer erros. De vez em quando a gente vê montadoras de carros de grande porte fazendo recalque porque algum tipo de defeito aconteceu, ou seja, na repetição da linha de produção, pequenas diferenças aconteceram e não fizeram com que o conceito universal de um carro funcional fosse alcançado. E é justamente essa reflexão que o Deleuze nos trouxe, o de como que a nossa existência não é pautada por esse ideal que a filosofia trouxe consigo durante muitos e muitos séculos, de uma busca por um universal, de se chegar a algo que seja amplo e abrangente.
Mesmo que eu se busque e se alcance algum tipo de universalidade enquanto uma forma de conhecimento, a chamada transcendência, quando você fala sobre a relação do ser humano com o mundo, na imanência, essa regra, esses preceitos não vão funcionar. E o que Deleuze coloca é justamente que o que existe de fato é ser humano em relação com o mundo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.